amigos, voltei para a gente continuar com o nosso aprendizado aqui desse curso de Fundamentos do Tarô. Então vamos lá, né? Vamos direcionar aqui para que a gente possa ter aí uma boa aula, né? Nós vamos fazer aquele nosso conceito, né? De falar um pouquinho o que é o Arqueo, que é o nosso centro holístico, onde a gente tem aqui desenvolvimento de pessoas em práticas esotéricas, também trabalhamos com terapias, tarô, psicanálise, runas, reiki, né, Mahalila, então tá tudo aí para vocês, se vocês tiverem interesse, é só me procurar que vocês sabem como eu oriento vocês como fazer aí o contato através dos telefones, do e-mail e do site. Quem sou eu? Vocês já sabem que eu sou professor de tarô, né? Tenho todas essas qualificações aí, não vou ficar repassando isso porque chega de fazer propaganda, né? Então vamos lá. Na aula de hoje, sobre a formação de tarô, que vocês já sabem também, que a gente tem a primeira jornada, depois o curso de formação, os ambulatórios e os workshops aí também, vocês já estão cientes. Se você não sabe o que eu estou falando, volta lá no primeiro vídeo que lá eu explico no detalhe esse conceito. Na aula passada a gente aprendeu sobre o louco, o mago, a sacerdotisa, a imperatriz, o imperador e fizemos o exercício dos 4 arcanos, tá? Lembrem-se que esse exercício dos 4 arcanos é um exercício de medição energética e não um exercício de predição. Então não adianta fazer pergunta de predição de futuro, a gente só vai fazer medição energética aí nesse exercício, tá? Muito importante salientar que esses 4 arcanos, né, eles são os arcanos aí que representam a vontade mais intensa do consulente. Então, tudo que tem dentro desses arcanos e do Papa, que é o próximo que a gente vai ver, tá ligado à vontade do consulente. Então, vamos lá, vamos ao Papa. O Papa é uma carta que fala sobre crença, tradição e conhecimento. O ser humano nunca pratica o mal de maneira tão perfeita e entusiasmada como quando faz por convicção religiosa. Puxa vida, hein, Pascal? Desse jeito a gente complica. Pois é, o Papa ele representa um sistema de crenças, é algo que a gente não questiona, é algo dogmático, é algo que é tradicional, mas também, por outra via, ele representa o conhecimento, ou aquele que detém o conhecimento, né? Então, observa que o Papa está tanto ligado a esse sistema de crenças, como também está ligado a essa postura de ser o instrutor, aquele que tem o conhecimento, aquele que ensina, aquele que aplica, né, esse conhecimento junto aos seus neófitos, né? E a carta do Papa, ela traz essa mensagem de que existe um sistema de crenças ou um sistema de tradição e que você precisa estar dentro desse sistema ou conhecer muito bem as regras desse sistema ou até mesmo romper com esse sistema para que as coisas caminhem de uma forma adequada. Os amantes. A carta dos amantes é uma carta interessante. Porque aqui a gente vai ver a clara representação do exercício do livre-arbítrio, né? Então essa carta ela representa o momento antes de Adão e Eva cometerem o pecado original. É aquele momento em que a Eva recebeu a informação da serpente e que diz para ela, olha, come do fruto. Aí a Eva falou, não, mas Deus falou para a gente não comer. Aí a serpente fala, come do fruto porque certamente não morrereis, mas serás como Deus, conhecendo a ciência do bem e do mal. E aqui a gente tem uma informação muito interessante que no curso de formação a gente vai detalhar bastante, que é esse conceito da dualidade, do bem e do mal, dentro do aspecto do livre-arbítrio, como isso é importante para o desenvolvimento da consciência. E aqui a carta dos amantes, basicamente ela fala sobre livre-arbítrio, dúvida, fala sobre intensidade, sobre paixão, sobre amor, sobre boas parcerias, né? As escolhas nos concedem um poder divino e também a maldita possibilidade de errar. Olha que coisa incrível, né? A gente tem o poder de escolher nas nossas mãos, mas a gente, com a escolha, também pode cometer equívocos, pode cometer aí alguns erros, né? Então, a carta dos amantes fala sobre isso. A carta do carro. O carro fala de avançar, de sair
da situação, de sair da zona de conforto e também de ter foco no resultado. Ter olhos voltados apenas para o destino estraga o prazer da viagem. Será? Às vezes a gente precisa ter o foco na meta, né? Passar por cima de todos os obstáculos sem nem questionar. Mas às vezes também a gente precisa apreciar quais são os aprendizados que este caminhar cheio de obstáculos tortuosos nos trouxeram. Nós precisamos também refletir que a carta do carro é uma carta de poder pessoal. É a manifestação, se a gente fosse comparar com a questão dos chakras, é a manifestação da potência máxima do chakra do plexo solar, aonde você é disruptivo, você é vanguardista e você realiza tudo aquilo que você deseja e quer. Quando a gente olha para o amor, né, o carro fala desse conceito da intensidade das relações, relações muito ágeis, com muita intensidade, pessoas que se conhecem hoje já estão indo morar junto amanhã, então é uma carta muito interessante de se analisar. Vamos à justiça. A justiça fala sobre racionalidade, frieza e justiça. A vida é como um piano. O que lhe proporciona depende da forma como você o toca. Gente, a carta da justiça, ela é a manifestação do karma, mas não do karma no sentido romantizado que às vezes as doutrinas espíritas trazem. Nossa, como na outra vida eu matei a minha mãe, essa vida ela veio como minha mãe para me oprimir. Ou, nossa, na outra vida a gente não pôde ficar junto, então essa vida a gente vai ficar junto. Então, assim, esse conceito romantizado de karma, ele não cabe aqui. Aqui o karma que se fala da carta da justiça é mais o karma no conceito da filosofia indiana, da filosofia hindu, onde karma representa ação. A ação correta, que é o dharma, gera benefícios. E a ação incorreta, que é o adharma, gera malefícios. Então, se você tem um código de regras que você pode ser diferenciado para você, né? Pode ser que você viva numa sociedade onde o teu código de regras seja diferente da minha sociedade. Mas existe um código de regras, existe um código de conduta e um código de ética. Se você segue os princípios morais existentes dentro desse código de ética, você recebe aqui na Carta da Justiça a absolução. Você recebe uma glória, um galardão, um presente, um benefício. Se você não segue, aqui na Carta da Justiça você vai receber a sua punição. E a justiça aqui, no caso, ela é sempre muito justa, porque ela não depende de análise dos fatos. Ela já conhece os fatos por si só. É uma carta que fala sobre agir por racionalidade extrema, também com frieza e também com muita justiça, seguindo as regras do jogo. Muito importante esse ponto. A justiça, se vocês observarem aqui na numeração, né, tá 11, né? Mas na verdade ela é o número 8. Por quê? Porque o Arthur Edward Waite, que foi o criador desse tarô, ele faz essa inversão, né? Ele era membro de uma ordem hermética chamada Golden Dawn e ele usava as cartas do tarô para ensinar, né, magia e os preceitos da ordem. E ele faz essa inversão. Alguns teóricos acreditam que para convergir com a árvore da vida e os ramos lá das Sephiroths, né? Para que ele possa encaixar a justiça ali, fazendo um sentido maior. Só que assim, existem pelo menos umas 8 escolas que fazem a correlação dos arcanos maiores com a árvore da vida, e cada uma faz do seu jeito, né? Ora o louco é o princípio criativo, ora o princípio criativo é o mago. Então, assim, cada um faz de um jeito como entendeu essa prática. Não vou julgar, não vou falar sobre isso, apenas vou dizer o seguinte: o Waite escreve sobre esse assunto dizendo: eu mudei a sequência das cartas por razões que só cabem a mim e ninguém tem nada com isso. Agora, vocês utilizem o tarô da forma como vocês acharem melhor. Então, no nosso estudo, a gente vai manter a numeração das cartas com a sequência do tarô de Marsella. Por quê? Porque quando a gente rompe com essa sequência, perde o sentido, todo o conceito da lógica oracular. Então, vamos manter o 8 na justiça e o 11 na força, tá bom? Vamos seguir aqui. Opa! Ó, só para vocês verem, né? Não tem nenhum benefício assim, sabe? E ó, tá vendo? Tem várias correlações que podem ser feitas nesse sentido. Aqui são duas, né?
A do MacGregor Matters, que foi a que o Waite se apegou, que o Robert Wang também usa, e a Rachel Pollack. E o Crowley também, ele se apropria desse formato aqui, né, de representação, né, que é a escola cabalista, e tem a escola francesa aqui, que é de Eliphas Levi, que vem Papus, o Oswald Wirth e o Tal Karzain também. E aqui cada um correlaciona da sua maneira, né? Olha só que interessante. Aqui o Crowley, né? Também ele considera a carta número 8, né? Como a mesma letra aqui, ó, com a mesma simbologia, né? Então eles eram mais ou menos da mesma escola aqui, do MacGregor Matters mesmo. Vamos lá. O Eremita. A carta do Eremita fala sobre ascetismo, solidão, sabedoria. A sabedoria nem sempre chega com a idade. Às vezes, a idade chega completamente sozinha. Quantas vezes a gente já não viu pessoas que têm tantos anos de vida, já viveu tanto e ainda são imaturas, né? E a carta do Eremita, ela fala justamente sobre você sair do convívio social para não ter nenhum tipo de influência baseado nele. É você se autoconhecer, é você saber exatamente qual é a sua verdade por exclusão do contexto social e econômico e antropológico no qual você vive. Fazer esse movimento ascético, o ascetismo é você sair desse convívio normal, do convívio comum, né? E viver solitário nas montanhas, nas cavernas, enfim. E esse movimento ascético, ele traz uma menção muito importante de você entender, primeiro, né? Que você é mais importante do que aquilo que você tem, porque quando você vai para o ascetismo, você perde tudo, você deixa tudo, né? E o segundo movimento é para você poder ouvir mais a sua voz interior. Então essa carta é uma carta que tem uma carga de preparação muito forte para evolução. Lembrando que número 9, que é o número do eremita, é um número de evolução espiritual, né? A gente vê que Odin, por exemplo, ficou pendurado na Yggdrasil 9 dias, né? Se eu não me engano, Buda meditou debaixo da figueira também 9 dias. Então a gente tem muito forte essa concepção do número 9 como um número de evolução. E esse eremita, ele é a preparação para esta carta, que é a Roda da Fortuna. A Roda da Fortuna fala de revolução, oportunidade e destino. Podemos muito bem desejar o passado e o futuro, porém, podemos aproveitar o presente também. Francesco Petrarca. A Roda da Fortuna é uma carta que fala a respeito dos movimentos compensatórios do universo. São situações em que você é obrigado a mudar ou recebe uma mudança, né, em cima da sua cabeça, sem você ter culpa, sem você ter feito escolhas. Então é uma carta que contrapõe-se ao livre-arbítrio, né? E aqui a gente fala muito a respeito das ações externas do ser humano, das ações do universo em qual ele está inserido, do contexto sociocultural, do contexto econômico e tudo mais, no qual ele está inserido. Vou dar um exemplo para você. A gente toma uma decisão, por exemplo, eu tenho livre-arbítrio para estudar. Então, em 2020, eu resolvi que eu ia estudar. Vou fazer um curso presencial numa universidade. Esse foi o meu livre-arbítrio, né? Só que aí veio a bendita da pandemia do Covid-19, que fez com que as escolas fechassem. E aí eu não pude mais exercer o meu livre-arbítrio por obstrução dessa questão. Então eu tive que fazer o quê? Eu tive que continuar essa universidade fazendo o curso online. Veja que aqui não teve uma escolha do indivíduo, não teve uma responsabilidade do indivíduo sobre o fato, mas ele precisou aceitar a ação do destino e precisou se adaptar. Então a Roda da Fortuna é uma carta que fala sobre flexibilização e adaptação das nossas vontades, dos nossos desejos, baseado com aquilo que acontece no meio. Dentro da filosofia nórdica, você tem o conceito de Wyrd e de Orlog, né? Wyrd é a teia do destino que você tece, que você escolhe. Por exemplo, escolhi fazer a universidade presencial. E Orlog são as limitações que o universo te coloca para exercer o seu livre-arbítrio, né? Então, baseado naquilo que você precisa aprender naquele instante, o universo interage com você, te criando algumas restrições e limitações.
Então, o fato de vir a pandemia e que afetou todo mundo de alguma forma, mostrou aí a ação de Orlog, ok? A força. Lembrando que a força aqui ela está com o número 8, mas na verdade ela é o número 11, né? A força fala de força, calma, segurança. E o animal que existe dentro de nós sem o animal que existe dentro de nós, somos anjos castrados. Quando a gente olha para o louco lá no início, é uma energia caótica, disforme e que tem um potencial de evoluir e transcender, né? Conforme ele vai passando pelos arcanos, esse louco ele vai se transmutando de acordo com o molde daquele arcano, né? E quando ele chega aqui na força, ele tá lá dentro, quietinho, respeitando as regras, mas ele continua sendo louco. E aqui a gente fala justamente sobre esses comportamentos e esses instintos animalescos do ser humano. Quando a gente fala da força, a gente está falando de algo que a gente aprendeu a controlar e a dominar, que é o nosso instinto animalesco. Você não vê ninguém andando pelado na rua. Por quê? Porque essa pessoa tem, naturalmente, a disposição de usar roupas. Você não vê ninguém gritando dentro de uma igreja. Por quê? Porque naturalmente a gente sabe que a igreja é um lugar onde a gente precisa fazer silêncio. E assim sucessivamente. Então, a carta da força é uma representação do controle desses impulsos animalescos. E assim também mostra um domínio e uma segurança sobre diversas coisas. Mas preste atenção, porque castrar essa energia, ou seja, aprisioná-la, pode trazer um dano muito forte. Como, por exemplo, você pode, quando houver uma gota d'água ou um fato gatilho, perder o controle. Vamos lá. O pendurado. O pendurado fala de suspensão, sacrifício e dor. Sofrer é mais fácil do que desprender-se, né? Beth Hellinger. Vamos lá, gente. O pendurado, ele é uma carta que traz menção aos lependus da França, né? O que eram os lependus? Eram indivíduos que haviam cometido escolhas não muito adequadas para a época, eram ladrões, revolucionários que brigavam com o governo, com os reis, eram estupradores, eram pessoas que tinham tomado decisões equivocadas na vida. E com isso eles ficavam pendurados até que houvesse um espaço na guilhotina para serem sacrificados ali e receberem a condenação da morte. Então o pendurado é uma carta que remete a um corredor da morte, onde você está suspenso, onde você espera ali a finalização desse processo de suspensão. O pendurado é uma carta de parada, de inércia, de dificuldade de percepção dessa inércia, porque ele está de ponta cabeça, então ele não percebe muito bem o que está acontecendo. E é uma carta que vai caminhar sempre para uma mudança muito intensa e que o consulente não deseja. O pendurado é uma carta que o indivíduo ele fala, puxa vida, eu estou pendurado. Como ele vê que a próxima situação é pior, ele fala, eu prefiro ficar quietinho aqui. Eu costumo brincar, o pendurado é que nem um cocôzinho, aonde você já conhece o cheiro, é quentinho e você sabe que ali você está confortável, né? Mas não deixa de ser um cocôzinho. Vamos para a próxima carta, que é a morte, mas na próxima aula.